Título 2: Se Moisés fosse egípcio. Numa contribuição anterior a esse periódico, tentei trazer à baila um novo argumento em apoio à hipótese de que o homem, Moisés, o libertador e legislador do povo judaico, não era judeu, mas egípcio. Há muito tempo observou-se que seu nome derivava do vocabulário egípcio, embora o fato não tenha sido devidamente apreciado. O que acrescentei foi que a interpretação do mito do abandono vinculado a Moisés conduzia necessariamente à interferência de que ele fora um egípcio a quem as necessidades de um povo procuraram transformar em judeu. Observei no final do meu artigo que implicações importantes e de grande alcance decorriam da hipótese de Moisés ser egípcio, mas que não estava preparado para arguir publicamente em favor dessas implicações, já que elas se baseavam apenas em probabilidades psicológicas e lhes faltava qualquer prova objetiva. Quanto maior for a importância das opiniões a que se chega dessa maneira, mais fortemente se sente a necessidade de eximir-se, de expô-las sem base segura contra os ataques críticos do mundo que nos cerca como uma estátua de bronze com os pés de barro. Sequer a probabilidade mais tentadora constitui proteção contra o erro. Mesmo que todas as partes de um problema pareçam ajustar-se como peças de um quebra-cabeça, há que refletir que aquilo que é provável não é necessariamente a verdade e que a verdade nem sempre é provável. E por fim, não parece atraente alguém encontrar-se classificado com os eruditos e talmudistas que se deliciam em exibir sua engenhosidade sem considerar quão afastada da realidade sua tese pode estar. Apesar dessas hesitações que para mim pesam hoje tanto quanto antes, o resultado de meus motivos conflitantes é a decisão de produzir a presente sequência a minha primeira comunicação. Mas, ainda uma vez, esta não é toda a história, nem tampouco a parte mais importante dela. Subtítulo 1. Se então Moisés foi egípcio, nosso primeiro proveito dessa hipótese é um novo enigma, um enigma difícil de decifrar. Se um povo ou uma tribo se dispõe a um grande empreendimento, é de esperar que um de seus membros assuma o lugar de líder ou seja escolhido para esse posto. Mas não é fácil imaginar o que poderia ter induzido um egípcio aristocrata, travessão, um príncipe talvez, ou então um sacerdote ou alto funcionário, travessão, a colocar-se à testa de uma multidão de estrangeiros imigrantes num nível atrasado de civilização e abandonar seu país com eles. O bem conhecido desprezo que os egípcios sentiam pelos estrangeiros torna
particularmente improvável tal procedimento. Na verdade, eu bem poderia acreditar que foi precisamente por isso que mesmo naqueles historiadores que reconheceram ser egípcio o nome do homem e que lhe atribuíram toda a sabedoria dos egípcios, não se dispuseram a aceitar a possibilidade óbvia de que Moisés era egípcio. Essa primeira dificuldade é seguida de imediato por outra. Não devemos esquecer que Moisés foi não apenas o líder político dos judeus estabelecidos no Egito, mas também seu legislador e educador, forçando-os a se porem a serviço de uma nova religião, que até o dia de hoje é conhecida por sua causa como a religião mosaica. Mas é tão fácil a um homem isolado criar uma nova religião? E se alguém quisesse influenciar a religião de outra pessoa, mas naturalmente não a converteria, ele a sua própria? De certo, de uma forma ou de outra, não faltava ao povo judeu no Egito uma religião. E se Moisés, que lhes forneceu uma nova, era egípcio, não se pode colocar de lado a suposição de que essa outra nova religião era egípcia. Há algo que se coloca no caminho dessa possibilidade. O fato de haver o mais violento contraste entre a religião judaica atribuída a Moisés e a religião do Egito. A primeira é um monoteísmo rígido em grande escala. Há apenas um só Deus. Ele é o único Deus onipotente, inaproximável. Seu aspecto é mais do que os olhos humanos podem tolerar. Nenhuma imagem dele deve ser feita. Mesmo seu nome não pode ser pronunciado. Na religião egípcia, há uma quantidade quase inumerável de divindades de dignidade e origem variáveis. Algumas personificações de grandes forças naturais, como o céu e a terra, o sol e a lua, uma abstração ocasional como Ma'at, entre parênteses, verdade ou justiça, ou uma caricatura como Bes, semelhante a um anão. A maioria delas, porém, são deuses locais, a datar do período em que o país estava dividido em numerosas províncias, deuses com a forma de animais, como se ainda não tivessem completado sua evolução a partir dos antigos animais totêmicos, sem distinções nítidas entre eles, mas diferindo nas funções que lhes eram atribuídas. Os hinos em honra desses deuses dizem quase as mesmas coisas sobre todos eles e os identificam decididamente uns com os outros de maneira desesperadoramente confusa para nós. Os nomes dos deuses são combinados mutuamente, de modo que um deles pode ser quase reduzido a um epíteto de outro. Assim, no apogeu do novo reinado, o principal deus da cidade de Tebas foi chamado de Amen-Re. A primeira parte desse composto representa o deus de caça de carneiro da cidade, ao passo que Re
é o nome do deus solar de cabeça de falcão de On. Heliópolis. Atos, encantamentos e amuletos mágicos e cerimoniais dominavam o serviço desses deuses, assim como governavam a vida cotidiana dos egípcios. Algumas dessas diferenças podem facilmente derivar-se do contraste fundamental existente entre um monoteísmo estrito e um politeísmo irrestrito. Outras são evidentemente resultado de uma diferença em nível espiritual e intelectual, já que uma dessas religiões estava muito próxima de fases primitivas de desenvolvimento, ao passo que a outra se elevou a alturas de abstração sublime. Pode ser devido a esses dois fatores que ocasionalmente se tem a impressão de que o contraste entre as religiões mosaicas e egípcia é deliberado e foi intencionalmente intensificado, tal como quando, por exemplo, uma delas condena a magia e a feitiçaria nos termos mais severos, enquanto na outra elas proliferam abundantemente, ou quando o insaciável apetite dos egípcios por corporificar seus deuses em argila, pedra e metal, a que nossos museus tanto devem hoje, se confronta com a dura proibição de fazer imagens de qualquer criatura viva ou imaginada. Mas ainda existe outro contraste entre as duas religiões que não é atendido pelas explicações que tentamos. Nenhum outro povo da antiguidade fez tanto como os egípcios para negar a morte, ou se deu a tais trabalhos para tornar possível a existência no próximo mundo. Por conseguinte, Osíris, o deus dos mortos, o soberano desse outro mundo, era o mais popular e indiscutido de todos os deuses do Egito. Por outro lado, a antiga religião judaica renunciou inteiramente à imortalidade, à possibilidade de a existência continuar após a morte, em parte alguma jamais é mencionada, e isso ainda é mais notável por experiências posteriores terem demonstrado que a crença num após-vida é perfeitamente compatível com uma religião monoteísta. Era nossa esperança que a possibilidade de Moisés ser egípcio se mostrasse frutífera e esclarecedora em diversas direções, mas a primeira conclusão que tiramos dessa hipótese, que a nova religião que ele deu aos judeus era sua, egípcia, travessão, foi invalidada por nossa compreensão do caráter diferente, em verdade contraditório, das duas religiões. Subtítulo 2. Outra possibilidade nos é aberta por um acontecimento marcante na história da religião egípcia, um acontecimento que só ultimamente foi reconhecido e apreciado. Continua sendo possível que a religião que Moisés deu a seu povo judeu era, mesmo assim, a sua própria, que era uma religião egípcia, embora não a religião egípcia. Na gloriosa
18ª dinastia, sob a qual o Egito se tornou uma potência mundial, um faraó jovem subiu ao trono por volta de 1375 a.C. Inicialmente ele foi chamado tal como seu pai Amenófis IV. Mais tarde, porém, mudou seu nome, e não apenas seu nome. Esse rei dispôs-se a impor uma religião a seus súditos egípcios, uma religião que ia de encontro às suas tradições de milênios e a todos os hábitos familiares de suas vidas. Ela era um monoteísmo escrito, a primeira tentativa dessa espécie, até onde sabemos, na história do mundo, e justamente com a crença num Deus único, nasceu inevitavelmente a intolerância que anteriormente fora alheia ao mundo antigo e que por tão longo tempo permaneceu depois dele. O reino de Amenófis, contudo, durou apenas 17 anos. Logo após sua morte, em 1358 a.C., a nova religião foi varrida e proscrita à memória do rei herético. O pouco que sabemos dele deriva-se das ruínas da nova capital real, que construiu e dedicou a seu Deus, e das inscrições nas tumbas de pedra adjacentes a ela. Tudo o que pudemos aprender sobre essa personalidade marcante e, na verdade, única, será merecedor do mais elevado interesse. Toda novidade deve ter suas preliminares e pré-condições em algo anterior. As origens do monoteísmo egípcio podem ser um pouco remontadas com alguma certeza. Durante um tempo considerável, entre os sacerdotes do Templo do Sol em Heliópolis, tinham-se manifestado tendências no sentido de desenvolver a ideia de um Deus universal e de dar ênfase ao lado ético de sua natureza. Maat, a deusa da verdade, da ordem e da justiça, era filha do deus Sol Re. Durante o reinado de Amenófis III, pai e predecessor do reformador, a adoração do deus Sol já tinha ganho novo ímpeto, provavelmente em oposição a Amon de Tebas, que se tornara poderoso demais. Um nome muito antigo do deus Sol, Aten ou Atum, foi trazido à nova proeminência, e o jovem rei encontrou nessa religião de Aten um movimento já pronto, que não teve de ser o primeiro a inspirar, mas de que podia tornar-se um aderente. Por esse tempo, as condições políticas do Egito haviam começado a exercer influência duradoura na religião egípcia, como resultado das façanhas militares do grande conquistador Tutmoses III. O Egito havia se tornado uma potência mundial. O império incluía agora a Núbia ao sul, a Palestina, a Síria e uma parte da Mesopotâmia ao norte. Esse imperialismo refletiu-se na religião como universalismo e monoteísmo,
visto as responsabilidades do faraó abrangerem agora não apenas o Egito, mas ainda a Núbia e a Síria também. A divindade foi obrigada a abandonar sua limitação nacional e, tal como Faraó era o único e irrestrito soberano do mundo conhecido dos egípcios, isso também teve de aplicar-se à nova deidade destes. Além disso, com a ampliação das fronteiras do império, era natural que o Egito se tornasse mais acessível a influências estrangeiras. Algumas das princesas reais eram princesas asiáticas e é possível que incentivos diretos ao monoteísmo tenham inclusive aberto caminho desde a Síria. Amenófis nunca negou sua adesão ao culto solar de On. Nos 2 hinos a Aten, que sobreviveram nas tumbas de pedra e que foram provavelmente compostos por ele próprio, louva o sol como criador e preservador de todas as coisas vivas, tanto dentro quanto fora do Egito, com um ardor que não se repete senão muitos séculos depois, nos Salmos em honra do Deus judeu Javé. Ele, porém, não se contentou com essa espantosa previsão da descoberta científica do efeito da radiação solar. Não há dúvida de que ele foi um passo além, de que não adorou o Sol como um objeto material, mas como símbolo de um ser divino cuja energia manifestava em seus raios. Entretanto, não estaríamos fazendo justiça ao rei se o encarássemos simplesmente como um aderente ou fomentador de uma religião de Aten já em existência antes de sua época. Sua atividade foi uma intervenção muito mais enérgica. Ele introduziu algo de novo que pela primeira vez converteu a doutrina de um Deus universal em monoteísmo, o fator da exclusividade. Em um de seus hinos, ele declara expressamente: ó tu, único Deus, ao lado de quem nenhum outro existe. E não devemos esquecer que, ao avaliar uma nova doutrina, não é suficiente o conhecimento de seu conteúdo positivo. Seu lado negativo é quase igualmente importante, ou seja, o conhecimento daquilo que ela rejeita. Também seria um equívoco supor que a nova religião foi completada de um só golpe e surgiu em vida completamente armada, tal como Atena da cabeça de Zeus. Tudo sugere antes que no correr do reinado de Amenófis ela tenha crescido pouco a pouco no sentido de uma clareza, congruência, dureza e intolerância cada vez maiores. É provável
que esse desenvolvimento se tenha realizado sob a influência da violenta oposição à reforma do rei, surgida entre os sacerdotes de Amon. No 6º ano do reinado de Amenófis, esse antagonismo havia atingido um ponto tal que o rei mudou seu nome, do qual o nome proscrito do deus Amon fazia parte. Em vez de Amenófis, denominou-se então Akhenaten, mas não foi apenas do próprio nome que ele expungiu o do detestado Deus, apagou-o também de todas as inscrições, inclusive onde aparecia no nome de seu pai, Amenófis III. Pouco depois de alterar seu nome, Akhenaten abandonou a cidade de Tebas, dominada por Amon, e construiu para si uma nova capital real rio abaixo, a qual deu o nome de Akhenaten, o horizonte de Aten. Seu sítio em ruínas é hoje conhecido como Tel el-Amarna. A perseguição por parte do rei incidiu mais duramente sobre Amon, mas não só sobre ele. Por todo o reino foram fechados templos, proibido serviço divino, confiscadas as propriedades do templo. Na verdade, o zelo do rei chegou ao ponto de fazer examinar os monumentos antigos, a fim de que a palavra Deus fosse nele obliterada quando ocorresse no plural. Não é de espantar que essas medidas tomadas por Akhenaten provocassem um estado de ânimo de vingança fanática entre a classe sacerdotal suprimida e o povo comum insatisfeito, estado que pôde encontrar expressão livre após a morte do rei. A religião de Aten não se tornara popular, provavelmente permanecera restrita a um círculo estreito em torno da pessoa do rei. O fim de Akhenaten permanece envolto em obscuridade. Sabemos de alguns vagos sucessores de vida efêmera de sua própria família. Já seu genro Tut-Ankhaten foi obrigado a regressar a Tebas e a substituir em seu nome o nome do deus Aten pelo de Amon. Seguiu-se um período de anarquia até que, em 1350 a.C., um general, Haren-Hab, obteve êxito em restaurar a ordem. A gloriosa 18ª dinastia estava no fim e, simultaneamente, suas conquistas na Núbia e na Ásia foram perdidas. Durante esse sombrio interregno, as antigas religiões do Egito foram restabelecidas. A religião de Aten foi abolida. A cidade real de Akhenaten foi destruída e saqueada, e a memória dele proscrita como a de um criminoso. É com um
intuito particular que enfatizaremos agora certos pontos entre as características negativas da religião de Aten. Em primeiro lugar, tudo relacionado com mitos, magia e feitiçaria é excluído dela. A seguir, a maneira pela qual se representava o Deus Sol não era mais como no passado, através de uma pequena pirâmide e um falcão, mas travessão. E isso parece quase prosaico travessão, por um disco redondo com raios a partir dele, raios que terminam em mãos humanas. A despeito de toda a exuberante arte do período Amarna, nenhuma outra representação do Deus Sol, travessão, nenhuma imagem pessoal de Aten, travessão, foi encontrada, e pode-se confiantemente dizer que nenhuma o será. Por fim, houve completo silêncio sobre o Deus dos mortos, Osíris, e o reino dos mortos. Nem os hinos, nem as inscrições tumulares tomam qualquer conhecimento do que talvez estivesse mais perto dos corações dos egípcios. O contraste com a religião popular não pode ser mais claramente demonstrado. Subtítulo 3. Gostaria agora de arriscar esta conclusão. Se Moisés era egípcio e se comunicou sua própria religião aos judeus, ela deve ter sido a de Akhenaten, a religião de Aten. Já comparei a religião judaica com a religião popular do Egito e demonstrei a oposição existente entre elas. Devo agora fazer uma comparação entre as religiões judaica e de Aten, na expectativa de provar sua identidade original. Isso, estou ciente, não será fácil graças à vingatividade dos sacerdotes de Amun. Talvez saibamos muito pouco a respeito da religião mosaica em sua forma final, tal como foi fixada pela classe sacerdotal judaica cerca de 800 anos mais tarde, em épocas pós-exílicas. Se apesar desse estado desfavorável do material encontrarmos algumas indicações que favoreçam nossa hipótese, poderemos atribuir-lhes um alto valor. Haveria um caminho mais certo para provar nossa tese de que a religião mosaica outra não era que a de Aten, a saber, se tivéssemos uma confissão de fé, uma declaração. Mas temo que nos seja dito que esse caminho está fechado para nós. A confissão judaica de fé, como é bem sabido, proclama: Shema d'Isroel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Se não é simplesmente por acaso que o nome de Aten ou Atum egípcio soa como a palavra hebraica Adonai, Senhor. E o nome da divindade síria, Adonis, devendo-se isso, porém, a um parentesco primevo de fala e significado. Então, a fórmula judaica pode ser assim traduzida: Ouve, Israel, nosso Deus Aten, Adonai, é o único Deus. Infelizmente, sou totalmente incompetente para dar resposta a essa questão, e pouco pude encontrar a respeito dela na
literatura sobre o assunto, mas com toda probabilidade isso equivale a tornar as coisas fáceis demais para nós. De qualquer modo, teremos de retornar mais uma vez aos problemas referentes ao nome do Deus. Ao fazer remontar o que possuem em comum a essa característica, tanto as semelhanças quanto as diferenças entre as duas religiões são facilmente discerníveis sem nos fornecerem muita luz. Ambas foram formadas de monoteísmo escrito e estaremos inclinados a priori fundamental, sob certos aspectos. O monoteísmo judaico comportava-se ainda mais duramente do que o egípcio ao proibir representações pictóricas de qualquer tipo. Por exemplo, a diferença mais essencial, à parte os nomes dos deuses, deve ser vista no fato de a religião judaica ser inteiramente desprovida de adoração solar, na qual a egípcia ainda encontrava apoio. Ao fazermos a comparação com a religião popular do Egito, tivemos a impressão de que, além do contraste fundamental, um fator de contradição intencional desempenhava papel na diferença entre as duas religiões. Essa impressão parecerá justificada se agora, ao fazermos a comparação, substituirmos a religião judaica pela religião de Aten, que, como sabemos, foi desenvolvida por Akhenaten em hostilidade deliberada à popular. Com toda razão, ficamos surpresos por descobrir que a religião judaica nada tinha que ver com o próximo mundo ou com a vida após a morte, embora uma doutrina desse tipo fosse compatível com o mais estrito monoteísmo. Contudo, a surpresa se desvanece quando tornarmos da religião judaica para a de Aten. Imaginamos que essa recusa foi extraída desta última, de uma vez que para Akhenaten ela constitui uma necessidade em sua luta contra a religião popular, na qual Osíris, o deus dos mortos, desempenhava um papel maior, talvez, do que qualquer outro deus do mundo superior. A concordância entre as religiões judaicas e de Aten nesse importante ponto é o primeiro argumento forte em favor de nossa tese. Viremos a saber que não é o único. Moisés não apenas forneceu aos judeus uma nova religião, pode-se afirmar com igual certeza que ele introduziu para eles o costume da circuncisão. Esse fato é de importância decisiva para nosso problema e sequer foi levado em consideração. É verdade que o relato bíblico o contradiz mais de uma vez. Por um lado, faz a circuncisão remontar à era patriarcal como sinal de um pacto entre Deus e Abraão. Por outro, descreve em passagem particularmente obscura como Deus ficou irado com Moisés por ter
negligenciado um costume que se tornara sagrado, e procurou matá-lo. A esposa dele, porém, uma madianita, salvou-o da ira de Deus, realizando rapidamente a operação. Estas, contudo, são deformações que não nos devem desencaminhar. Posteriormente, descobriremos a razão para elas. Permanece o fato de haver apenas uma só resposta para a questão de saber de onde os judeus derivaram o costume da circuncisão, travessão, a saber, do Egito. Heródoto, o pai da história, conta-nos que o costume da circuncisão por muito tempo fora indígena no Egito, e suas afirmações são confirmadas pelas descobertas em múmias e, na verdade, por pinturas nas paredes dos túmulos. Nenhum outro povo do Mediterrâneo Oriental, até onde sabemos, praticava esse costume, e pode-se com segurança supor que os semitas, os babilônios e os sumérios não eram circuncidados. A própria história da Bíblia diz que isso é típico dos habitantes de Canaã. Constitui uma premissa necessária para a aventura da filha de Jacó e o príncipe de Siquém. A possibilidade de que os judeus tenham adquirido o costume da circuncisão durante sua estada no Egito por outra maneira que não a vinculação com o ensinamento religioso de Moisés pode ser rejeitada como completamente despida de fundamento. Ora, tomando como certo que a circuncisão era costume popular e universal no Egito, adotemos por um momento a hipótese de que Moisés era judeu, de que buscou libertar da servidão seus compatriotas no Egito e de que os conduziu a desenvolver uma existência nacional independente e autoconsciente em outro país, travessão, que foi realmente o que aconteceu. Que sentido poderia ter, nesse caso, o fato de que, ao mesmo tempo, ele lhes tenha imposto um costume incômodo, que inclusive até certo ponto os transformava em egípcios e devia manter permanentemente viva a lembrança deles em relação ao Egito, ao passo que os esforços de Moisés só podiam visar a direção oposta, isto é, a tornar alheio o povo à terra de sua servidão e a superar o anseio pelas panelas de carne do Egito. Não, o fato do qual partimos e a hipótese que lhe acrescentamos são tão incompatíveis entre si que podemos atrever-nos a chegar a esta conclusão. Se Moisés deu aos judeus não apenas uma nova religião, como também o mandamento da circuncisão, ele não foi um judeu, mas um egípcio, e nesse caso a religião mosaica foi provavelmente uma religião egípcia, que em vista de seu contraste com a religião popular, era a religião de Aten, com a qual a religião judaica posterior concorda em alguns aspectos marcantes. Já indiquei que minha hipótese de que Moisés não era judeu, mas egípcio, criou um novo enigma.
o desenvolvimento de sua conduta, que parecia facilmente inteligível num judeu, era incompreensível num egípcio. Se, contudo, colocarmos Moisés na época de Akhenaten e o supusermos em contato com esse faraó, o enigma se desfará, mostrando-se possíveis os motivos que responderão a todas as nossas perguntas. Comecemos pela suposição de que Moisés era um aristocrata, um homem proeminente, talvez, na verdade, um membro da casa real, tal como a lenda diz a seu respeito. Indubitavelmente estava cônscio de suas grandes capacidades. Era ambicioso e enérgico. Pode ter inclusive acalentado a ideia de um dia vir a ser o líder de seu povo, de se tornar o governante do reino, achando-se perto do faraó. Era um aderente convicto da nova religião, cujos pensamentos básicos fizera seus. Quando o rei morreu e a reação se instalou, ele viu destruídas todas as suas esperanças e projetos. Se não estivesse preparado para abjurar de todas as convicções que lhe eram tão caras, o Egito nada mais teria a lhe oferecer. Ele perdera seus pais. Nesse dilema encontrou uma solução fora do comum. Akhenaten, o sonhador, afastara de si o povo e deixara seu império despedaçar-se. A natureza mais enérgica de Moisés sentia-se melhor com o plano de fundar um novo reino, de encontrar um novo povo, a quem apresentaria para adoração a religião que o Egito desdenhara. Era, como podemos ver, uma tentativa heróica de combater o destino, de compensar em dois sentidos as perdas em que a catástrofe de Akhenaten o envolvera. Talvez ele fosse, nessa época, governador da província da fronteira, Gósen, onde certas tribos semitas se tinham estabelecido, talvez já no período dos Hyksos. A elas escolheu para ser seu novo povo. Uma decisão histórica. Chegou a um acordo com elas, pôs-se à sua testa e realizou o êxodo com mão forte. Em tal contraste com a tradição bíblica, podemos supor que o êxodo realizou-se pacificamente e sem perseguição. A autoridade de Moisés tornou isso possível, e naquela época não havia autoridade central que pudesse ter interferido. De acordo com essa nossa construção, o êxodo do Egito teria ocorrido durante o período que vai de 1358 a 1350 antes de Cristo, isto é, após a morte de Akhenaten e antes do restabelecimento por Haren-Hab da autoridade estatal. O objetivo da migração só poderia ter sido a terra de Canaã. Após o colapso da dominação egípcia, hordas de belicosos arameus irromperam naquela região, conquistando e saqueando, e demonstraram dessa maneira onde um povo capaz poderia conquistar novas terras para si. Tomamos conhecimento desses guerreiros pelas cartas encontradas
em 1887, na cidade em ruínas de Amarna. Nelas eles são chamados de Abiru, e o nome foi transferido, não sabemos como, para os invasores judeus posteriores, hebreus, aos quais as cartas de Amarna não podiam referir-se. Ao sul da Palestina também, em Canaã, viviam as tribos que eram os parentes mais próximos dos judeus, que então abriam caminho para fora do Egito. Os motivos que descobrimos para o êxodo como um todo aplicam-se também à introdução da circuncisão. Estamos familiarizados com a atitude adotada pelas pessoas, tanto em nações como individualmente, para com esse costume primevo, o qual mal é compreendido ainda. Aqueles que não praticam a circuncisão encaram-na como muito estranha e ficam um pouco horrorizados com ela, mas os que adotaram orgulham-se dela, sentem-se exalçados por ela, enobrecidos, por assim dizer, e olham com desprezo para os outros, a quem consideram sujos. Ainda hoje, inclusive, um turco injuriará um cristão chamando-o de cão incircunciso. Pode-se supor que Moisés, o qual, sendo egípcio, era ele próprio circuncidado, partilhava dessa atitude. Os judeus com quem partiu de seu país deveriam servir-lhe como um substitutivo superior aos egípcios que deixara atrás de si. De modo algum, os judeus deveriam ser inferiores a eles. Quis transformá-los num povo santo, tal como está expressamente enunciado no texto bíblico, e como sinal de sua consagração, introduziu também entre eles o costume que os tornava, pelo menos, iguais aos egípcios, e ele só podia acolher bem o fato de que eles fossem isolados por tal sinal e mantidos separados dos povos estrangeiros entre os quais suas peregrinações os levassem, tal como os próprios egípcios se tinham mantido separados de todos os estrangeiros. Posteriormente, contudo, a tradição judaica comportou-se como se tivesse sido posta em desvantagem pela inferência que estivemos tirando. Caso se admita que a circuncisão foi um costume egípcio introduzido por Moisés, isso será quase a mesma coisa que reconhecer que a religião que lhes foi dada por ele era também uma religião egípcia. Houve bons motivos para negar esse fato, de maneira que a verdade sobre a circuncisão também teve de ser contraditada. Subtítulo 4. Nesse ponto, espero defrontar-me com uma objeção à minha hipótese. Essa hipótese situou Moisés, um egípcio, no período de Akhenaten. Fez sua decisão de assumir o povo judeu derivada das circunstâncias políticas do país naquela ocasião. Identificou a religião que ele apresentou ou impôs a seus
proteges como a religião de Aten, que na realidade tinha desmoronado no próprio Egito. Espero que me seja dito que apresentei essa estrutura de conjecturas com excessiva positividade, para a qual não existe base alguma no material. Acho que essa objeção não se justifica. Já dei ênfase ao fator de dúvida em minhas observações introdutórias. Por assim dizer, coloquei esse fator fora dos colchetes e pode-se permitir que eu me poupe o trabalho de repeti-lo em vinculação a cada item dentro deles. Posso continuar o exame com algumas considerações críticas elaboradas por mim mesmo. O cerne de minha hipótese, travessão, a dependência do monoteísmo judaico do episódio monoteísta na história egípcia, já fora suspeitado e mencionado por diversos autores. Poupo-me o trabalho de citar essas opiniões aqui, pois nenhuma delas foi capaz de indicar como essa influência pode ter entrado em operação, ainda que, em nossa opinião, a influência permaneça vinculada à figura de Moisés. Devemos também mencionar algumas outras possibilidades, em acréscimo àquela que preferimos. Não se deve supor que a queda da religião de Aten tenha imposto uma interrupção completa à corrente monoteísta no Egito. A classe sacerdotal de On, a partir da qual ela se iniciou, sobreviveu à catástrofe e pode ter continuado a influenciar pela tendência de suas ideias gerações posteriores a Akhenaten. Assim, a ação empreendida por Moisés é ainda concebível, mesmo que não tenha vivido na época de Akhenaten e não tenha caído sob sua influência pessoal, quer fosse ele apenas um adepto, quer talvez um membro da classe sacerdotal de On. Essa possibilidade adiaria a data do Êxodo e a colocaria mais próxima da data geralmente adotada no século VII, mas nada tem a recomendá-la. Nossa compreensão interna dos motivos de Moisés se perderia e a facilitação do êxodo pela anarquia dominante no país não mais se aplicaria. Os sucessivos reis da 19ª dinastia estabeleceram um regime forte. Só no período imediatamente posterior à morte do rei herético houve uma convergência de todas as condições, tanto externas quanto internas, favoráveis ao êxodo. Os judeus possuem, independentemente da Bíblia, uma copiosa literatura onde podem ser encontradas as lendas e mitos que se desenvolveram no decurso dos séculos em torno da impotente figura de seu primeiro líder e fundador de sua religião. Lendas e mitos que tanto a iluminaram quanto a obscureceram. Disseminados nesse material, talvez existam fragmentos de tradição fidedigna para os quais não se encontrou lugar no Pentateuco. Uma lenda desse tipo fornece uma descrição atraente de como a ambição do homem Moisés encontrou
expressão mesmo em sua infância. Certa vez, quando o faraó o tomara nos braços e de brincadeira surpreendera-o no ar, o menino de 3 anos apossou-se da coroa que estava na cabeça do rei e a colocou sobre a sua